Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, um episódio de comemoração, a gente atingiu um importante marco dentro do nosso 10X, que foi o marco de 200 clientes. Uma salva de palmas para o 10X, galera. Boa. Bom, e para falar um pouco sobre como foi essa jornada de 0 a 200 clientes num espaço de tempo muito curto, junto comigo, Thiago Rodrigues, Head da Unidade de Negócio 10X. Cheguei. Prazer, gente. Terceiro podcast, estou aqui com vocês e, cara, sensacional. Tô com... Aí dizem que 3 podcasts já pode pagar, né? Já pode pagar? Não. Tá manda uns boletos lá pro Rodrigues. Junto com a gente... Pedro, Red não, né? Porra, caralho. Promovi o cara, mas... Pedro, mentor do 10X, acompanhando clientes com o maior CSAT do 10X. CSAT 100, é ele. Opa, fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês, poder debater, contar um pouco de como foi essa história, essa trajetória aqui na Growth, que está sendo muito boa. Boa. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, Head de Acquisition. Aí, a aquisição tá funcionando, hein? 200, né, cara? Então, pouco tempo. Galera, assim, cara, só pra gente, né, contextualizar, né? Bom, a Growth tá indo pro 5º ano dela, né? No ano que vem ela faz 5 anos. E os 2 primeiros anos a gente tinha um produto que era muito semelhante a uma consultoria. Né? No 3º ano a gente inventou a aceleração, que combinava tecnologia, produto, escala. Já gravamos episódios aqui falando sobre a nossa plataforma, sobre como funciona a aceleração. Só que no meio do caminho, né, a gente tinha um sofrimento muito grande, porque a aceleração ela é parecida com o investimento que a gente faz numa empresa. Então, igual como um fundo precisa escolher muito bem quem ele vai investir, quem ele vai acompanhar, uma aceleradora precisa escolher quais são as empresas que são aptas a passar pelo processo de aceleração. E conforme a gente foi amadurecendo, né, Léo, a gente foi cada vez fechando mais o filtro, né? Fechando mais o filtro. E chegou um momento... Cara, o que era ali a estatística de descarte de oportunidades que você tinha? Era bem alto, uns 90%. 90%? 90% não passava no processo. Então, todo mundo que a gente atraía, que a gente prospectava e que ia para a nossa ponta de pré-vendas, 90% era descartado porque não era apto de poder ir para a aceleração. Ou porque não tinha aporte suficiente, porque é um produto de valor agregado, então é um investimento mais alto, ou porque não tinha diferencial competitivo, ou porque não tinha algumas variáveis que faziam com que aquele projeto se tornasse inviável no médio prazo. Pensando nisso, né? Eu e o Léo quebrando a cabeça pra caramba, velho, precisamos resolver, temos aqui descartando muito lead, por que a gente não inventa algum produto que fosse mais acessível, que tivesse maior capacidade de atendimento, e assim, né, nasceu o 10X. Como é que era o primeiro 10X? Tu lembra disso, Rodrigo? Diferente, bem diferente, muito mais enxuto. A gente fez, cara, metodologia totalmente absurda. Era você... Entrava ali, conversava com o pessoal. Com hora para começar, não tinha hora para terminar? Sem hora sem pra limite. terminar. Sem hora para terminar. Teve um que foi até 8 horas, cara. Direto. O Thiago ia lá falando tudo que tinha que fazer, tudo que estava acontecendo, com cada um. E eram 10 empresas dentro da sala. Então, cara, era uma coisa que era sensacional naquele momento, mas a gente entendeu depois que dava para melhorar mais ainda. Pois é, e assim, cara, surgiu o 10X focado, né, em ser um produto mais acessível, atender empresas que estão no início da jornada, que estão no seu processo de escala. E começou meio que como MVP, né? Fizemos a gente chamava até de turma, né? Primeira turma, aí fizemos a segunda, chegamos à terceira, né? Ou a quarta? Não, foi até a quarta. Caraca, até fizemos 4. 4 turmas. E aí quando a gente validou que tinha demanda, que entregava valor, que tinha necessidade, a gente falou, cara, agora como é que a gente escala? Isso, né? Exatamente. Aí que foi o ponto de virada, que aí começou a escalar e saiu de 10 já foi para 50. Só que era outra metodologia. Calma aí também. Cara, você tocou essa ponta inteira, assim, da primeira versão do 10X? Primeira versão. Na verdade, segunda, né? Porque a primeira não existia. Não existia. Mas foi, cara. A gente começou ali, tinha um outro colaborador que tocava junto também. Tava um pouco mais à frente, mas eu fazia todo auxílio, porque como eu entrei na Growth como mentor da aceleração, então eu via algumas pontas que davam para fazer e ia melhorando junto com esse outro colaborador que começou toda a história do 10X também. Cara, vamos contextualizar, mas eu queria jogar pro Pedro. Eu queria que você desse a tua visão, assim, cara, o que é o 10X, né, para quem está ouvindo esse podcast, para quem ainda não né, não faz parte da 10X, só um marco importante, somos a maior comunidade de vendas do Brasil, com mais de 200 empresas participando dessa comunidade. Pelo menos assim, consultei algumas pessoas e falou, cara, não conheço nenhuma comunidade que tenha mais de 200 empreendedores. Até agora não teve ninguém não, cara. Verdade. O que é o 10X, Pedro? Joguei a bucha, hein? Aqui já participando da responsa.
Cara, assim, pra gente definir o 10x como eu definiria, né? Eu acho que o 10x é o processo em que a gente, assim, é uma definição bem de dicionário mesmo, primeiramente falando, da gente construir a máquina de vendas em todas essas empresas que são os nossos clientes, né? Então, a gente entra, a gente dá essa mentoria para ajudar as empresas justamente a definir, construir todos os processos, né? A gente gosta muito de falar de processo, que tem que ser algo escalável, replicável. E você estava falando até de umas características, Thiago, do projeto, do 10x, e acho que uma característica muito forte para mim que eu gostaria de trazer é autonomia, liberdade, porque é isso que a gente tenta trazer com o 10x, sabe? A gente consegue dar uma flexibilidade muito grande para os nossos clientes, no sentido de eles construírem no ritmo deles, a gente está aqui acompanhando no ritmo deles, então eles estão à frente desse projeto com a gente está construindo a 4 mãos. Então, é isso, a gente está aqui para ajudar os clientes a construírem a máquina de vendas no tempo deles e sempre buscando o nosso melhor lá dentro. Rodrigues, complementa, o que você traria ali de... Cara, eu gosto muito dessa definição que ele falou, só que é um ponto muito importante da nossa validação de todo o processo. Acho que a gente passou durante muito tempo estudando tudo que as empresas faziam, todo momento que a gente estruturava outras empresas. A gente conseguiu chegar num marco agora que a gente já entendeu que se a gente fizer dessa forma, desse processo, dessa maneira, estruturando exatamente o outbound dessa forma completa que a gente faz, e esse acompanhamento que a gente faz, lógico, a gente consegue ter resultados incríveis, sabe? Então é um negócio que é beabá, sabe? Às vezes o arroz com feijão sai bem feito demais. Então acho que é um negócio muito bom. Quer complementar, Léo? Ou posso? Não, pode seguir. Para mim, o 10x ele é, né, um produto de transformação, como você falou, que exatamente isso leva a empresa do ponto A ao ponto B, sendo o ponto A não tem operação comercial, não tem máquina de vendas, dependendo muito da venda do próprio empreendedor, de uma maneira muito empírica, sem muito métrico e processo, a profissionalização do departamento de vendas, indo por todas as perspectivas de definição de estratégia, passando por prospecção, passando por vendas e passando por escala. Perfeito. Né? A evolução do 10x vai ser, né, ter múltiplos produtos, onde você vai poder desde implantar o teu outbound, o teu inbound, o teu ABM, pós-venda, venda de carteira. Exatamente. E é um pouco da evolução que a gente olha, né? A gente faz isso através de 4 camadas. Né? Camada 1, a gente tem uma plataforma onde tem toda a metodologia, onde a gente acompanha a execução e a evolução e a aplicação do método. Isso. A gente tem um mentor, né, que é a interface do cliente com a Growth, que está sempre disponível, diferente de uma consultoria, de uma mentoria que tem um horário pré-determinado. O mentor está disponível de segunda a sexta, de 9 da manhã às 18. Eu tenho uma terceira camada, que são os nossos encontros. Né? Então, tanto o encontro inaugural quanto o plantão de dúvida, que acontece mensalmente, com o objetivo de ter uma discussão prática sobre o que tem para fazer, o que tem para executar. E, por último, né, que estamos num processo de evolução e que temos ainda alguns desafios, que é a nossa comunidade, porque a gente sabe que ali tem pessoas que podem ser clientes um do outro, pode ser parceiro, pode ser sócio. Então, a gente quer, de fato, construir um ecossistema, fazendo com que todo mundo que está dentro desse movimento da X, buscando o crescimento, possa colaborar e coexistir. Exatamente. E ali o que eu gosto muito a comunidade hoje, mesmo não sendo algo que está sendo um lugar que eu falo, cara, que lugar sensacional. É um lugar... O Brasil. Hoje é jogo do Brasil, hein, cara? Brasil. Mas mesmo ainda não sendo o lugar que a gente tem o Big Dream, né, que a gente quer chegar, é um lugar que a gente conseguiu já, por exemplo, um cliente nosso entrou num dos plantões de dúvida. Nesse plantão de dúvida falou um pouco sobre o negócio dele. Então, pegou isso e falou, cara, eu faço isso, isso, isso. 2 outros clientes escutaram, acharam interessante e fazia sentido para estar dentro dessa outra empresa. E só nessa conversa já conseguiu 2 vendas. Então, é o que a gente quer estimular mais, esse networking, essa participação. E se a gente está com pessoas que são absurdas, a gente começa a se tornar também absurdo. Legal. E aí, indo na ponta de vendas, né, é uma unidade de negócio que começou faturando ali menos de 100 mil, né, mensal. Agora já estamos... Pode falar números aqui? Pode. Mais de 440 mil todo mês. 450 mil recorrente, mas a gente agrega, né, mensalmente mais de 800 mil em novos contratos, né? Tipo, considerando o valor de contrato anual. Né? Então, a velocidade com que a gente cresce está muito acelerada. Com a combinação da imersão Growth Machine, isso vai ser mais rápido ainda, né, Léo? A velocidade vai triplicar, no mínimo. Mas, cara, assim, gente, aí até pra vocês pegarem um pouco do backstage, a galera fala que gosta de backstage, né? Eu e o Rodrigues, a gente tem uns embates, né, cara? A gente sai no pau. O Rodrigues, cara, ele... Até perde os cabelos. Ele chegou aqui cabeludo. O Rodrigues, ele tem uma paixão
Cara, eu não vou falar perfeição, porque perfeição seria uma crítica, né? Eu não acho legal, mas você tem um apreço alto pela alta qualidade. Alta qualidade. Né? Então você tem uma busca muito grande de não ser uma entrega convencional. Acho que isso te desmotiva. Né? Tem que ser algo que... tem que ser algo que transformador assim, pra pessoa, que ela olhe e fale no final assim, cara, que sensacional que eu experienciei aqui. E, cara, beleza, né? Estamos lançando o AV2? Estamos na V4. V4. Caraca. V4. Cara, conta um pouco, né, do que foi essa evolução. E aí depois eu queria jogar pro Pedro, até mesmo para ele falar um pouco do que ele percebeu de diferença nessas evoluções. Ainda não sabemos, né, como é que vai ser a V4, mas do tipo das dúvidas, das interações, ou até mesmo da facilidade com que, né, os nossos clientes da X estão tendo na execução. Então conta um pouco do que você pegou, qual foi o teu plano e o que a gente tem melhorado ao longo do caminho. Boa, um ponto muito importante. Antigamente a gente fazia esses encontros, né? Então você entrava dentro de uma sala e conseguia tocar ali com 10 empresas, pegando todos os pontos de cada um ali, e cada um ia escutando um pouco do outro, e quando escutava algo que era interessante, conseguia usar também dentro da metodologia. Saímos desse ponto porque a gente queria escalar mais. A gente queria dar mais resultados para as pessoas e que elas tivessem exatamente o que o Pedro falou, que é a liberdade. Cara, eu quero estar fazendo meia-noite, 2 da manhã se eu quiser. Você pode fazer, fica à vontade. Hoje em dia a gente chegou nesse ponto. Então a versão 2 foi exatamente isso, onde a gente chegou num ponto de liberdade, onde a pessoa podia fazer em qualquer momento, qualquer horário, passando todas as fases e estruturando a empresa na hora que ela queria. Depois da versão 2, a gente começou a ver alguns gargalos, cara. Então, isso muito que você falou, MVP. A gente começou no MVP, fez os vídeos, foi aquela coisa toda que a gente gosta, fez muito rápido, fez aquela coisa rápida, vamos botar para rodar, porque é isso que a gente precisa. Bota para rodar, começa a pegar os erros, começa a corrigir e vamos para V3. Colocamos no mercado, começou a dar resultado? Começou, só que existiam alguns gargalos. Então, por exemplo, até um dos podcasts que eu participei era sobre o nicho. A importância de nichar, por que tem que nichar, quais são os resultados que a gente consegue nisso. Então, esse era o momento ali, cara, que a gente precisava preencher algumas coisas para a gente conseguir estruturar um nicho que a gente queria atacar, a solução de ataque. Então, a gente começou a perceber que dessa forma não estava legal, porque existiam alguns gargalos como esse que a pessoa ficava travada e precisava muito do mentor, precisava muito ali da companhia, das reuniões para dar certo. Então, cara, vamos otimizar isso. Aí chegamos na V3, onde a gente fez regravação, estruturação, iluminação, melhores templates, melhores designs de tudo para que a pessoa tivesse uma experiência muito legal ali dentro dessa plataforma que a gente tem de ensino, né? E agora na V4, pode entrar muito a fundo? Pode, fica à vontade, show. Na V4 a gente já começou a olhar um pouco da experiência do cliente ao longo do percurso. Então, eu olho ali não só mais para o caso dele aprender. Eu quero que ele tenha experiência absurda. Nem sei se posso falar palavrão aqui, mas é foda. Então, cara, foda, realmente. Porque, cara, quando eu entro ali, eu quero ter um passo a passo do que vai acontecer. Eu quero entender quais são os meus próximos objetivos, onde que eu estou chegando, como que eu estou comparado ao geral, né? Então, como que tá todo mundo? Esses 200 clientes, como que eles estão? Eu tô indo bem? Tô indo mal? Como que tá isso? Existe alguma gamificação para isso? Cara, é isso que a gente está batendo agora. A gente está começando a criar gamificações, emblemas, níveis, suporte, premiações, trazer as pessoas aqui para dentro também da Growth, em alguns casos, utópicos também. Então, cara, são coisas muito legais. Então, a gente está ainda nessa versão 4 com toda a força e, cara, eu posso contar hoje com um time de mentores que, cara, tá altamente capacitado. É absurdo falar isso, realmente, porque os mentores, eles entraram, tiveram experiência já com background, lógico, e, cara, eles estão fazendo coisas fantásticas. É cliente com 2 meses já faturando 84 mil. Então, cara, é um negócio sensacional. Então, Pedro, se você quiser entrar um pouco mais nisso, acho que eu passei por todas as evoluções, V1 até a V4 que a gente está chegando Inclusive, agora. como é que você garante esse site aí de 100, né? Isso eu ainda não entendi, não. Acho que ele tá pegando dinheiro, tá começando a comprar a galera para dar Para dar nota boa para ele, né? Eu não posso revelar o segredo aqui, né? Não, mas, Thiago, você tem que me botar para falar antes do Rodrigo, senão não sobra nada para eu falar depois. Fala tudo muito bem, mas concordo com tudo que ele disse, assino embaixo, claro. E acho que passa muito por essa busca incessante dele de conseguir querer sempre fazer um produto melhor e puxar a gente, né? E então, eu concordo com todas essas coisas que ele falou da melhoria do produto, da fase de hipótese de nicho, né, da definição de solução de ataque. E eu acho importante falar que isso esteve sempre pautado na necessidade do cliente, né? Porque a gente não achava, vamos fazer isso porque a gente acha que é melhor. A gente estava ali na ponta, acompanhando diariamente o uso da plataforma, que o Thiago falou antes também, dava essa visão boa para a gente de, olha, a gente está tendo muito problema aqui, está tendo muito gargalo aqui, os clientes estão trazendo muitas dúvidas, muitas inquietações com relação a esse modelo, então vamos rever para tornar a experiência deles melhor, né?
Então, acho que a chave é sempre estar pautado na experiência do nosso cliente. Então, a gente tem feito todas essas melhorias e é uma melhoria incessante. A gente, como mentor, além de poder atender os clientes e ver isso funcionando na prática, é muito legal porque a gente ajuda no backstage também. Então, a gente está sempre desenvolvendo coisas novas, a gente está aí com muita coisa nova para lançar na V4. Então, estava sendo um processo muito intenso e muito bacana de poder fazer parte. Cara, uma objeção que a galera pega em vendas é, o 10x é um curso, né? Cara, não é. E qual que é a diferença, né, entre, por exemplo, o Demanda Infinita e o 10x? Eu acho que fica muito claro quando a gente bota aí em palavras da seguinte forma. O curso é algo que você assiste para você implementar. Então, existe uma metodologia única, clara, onde você vai implementar aquilo ali sem suporte nenhum. Lógico que é a plataforma, tudo mais. Mas suporte, que eu digo, é acompanhamento. Então, o 10x entrou ali no meio de validar. Beleza, cara, olha só, é isso que você precisa fazer. Toma aqui, com todo o suporte possível que você tem, e ainda tem um mentor que fica ali com você, acompanhando tudo que você está fazendo, todo o processo que você está fazendo. Isso que é o diferencial. Então, se você hoje assiste e entende de uma forma, você talvez não tenha uma percepção de uma pessoa que já passou por... Cara, quantas você já tem? 70 clientes já passaram por aí? Então, cara, de 70 empresas que ele já passou, ele já sabe alguns insights novos que estão acontecendo no mercado. E o mercado toda hora muda. Então, cara, vai mudando ao longo do tempo e o 10x veio para isso. Onde você faz essa estrutura, eu valido, te dou insights ali de como você pode melhorar essa operação que a gente está fazendo. Eu acho que isso é um ponto muito bom que você tocou, que isso dá para perceber muito com o passar do tempo, né? Mais prática, aí a gente vai pegando alguns clientes que, eu quero prospectar esse nicho aqui, aí você já prospectou um outro cliente que usou a mesma coisa, você pode trazer uma percepção muito mais validada para o cara de falar, olha, esse nicho é melhor a gente trabalhar dessa forma, já dá o caminho das pedras, né? Então a gente consegue agregar muito valor. Assim, a parada toda tem uma... Eu adoro antropologia, né? E tem uma parada do Robert Diamond que ele fala o seguinte: se você pegasse uma pessoa, tá, no século 1000, congelasse ela e botasse ela para dormir até o século 1500. Quando ela acordasse, ela rapidamente se adaptaria ao mundo. Ela não veria grandes diferenças. Agora, se você pegasse a mesma pessoa, botasse ela para dormir no século de 1500 e acordasse ela no ano 2000, provavelmente ele enlouqueceria. Seria impossível ele se adaptar àquela nova realidade, à tecnologia. Por que a humanidade evoluiu tão lentamente de 1000 a 500 e de 500 a 2000 numa velocidade distinta? Porque de 1000 a 500 a gente não tinha muito o preservar o conhecimento para que a próxima geração começasse de onde você parou, né? A partir que é o que a gente chama de Era das Trevas e tal, onde as pessoas não sabiam escrever, não tinham uma cultura de preservar conhecimento. Já de 1500 para frente começou o Iluminismo, onde o conhecimento passou a ser transmitido de uma pessoa para outra e passou-se a ter pesquisadores e estudiosos que documentavam as suas pesquisas e deixavam esse legado para o próximo pesquisador que fizesse com que essa evolução acontecesse. O grande ativo do 10x, para mim, ele é parecido com isso. Porque se eu vou descobrir, por exemplo, sou uma empresa de software, né, de sistema de gestão, e vou prospectar a academia e vou fazer isso do zero, eu vou ter que ir de maneira empírica, aprendendo, errando, até descobrir, por exemplo, que, cara, segunda-feira é o dia que o dono da academia sai para fazer compras e você não vai conseguir falar com esse cara, né? Então, uma vez eu ajudei uma empresa que tinha um software que era tipo um iFood, só que white label, né? Então, você tem a tua pizzaria, você tinha lá a opção de parametrizado com a tua cara, em vez de teu cliente pedir a tua pizza pelo iFood e o cara perder 17%, ele dava o próprio app, dava de desconto, então o cara fidelizava, guardava dado e o cliente pagava menos. Prospectar restaurante, restaurante primeiro, o cara trabalha até meia-noite, 1 da manhã, dependendo do dia da semana. Então, de manhã cedo, esquece, você não tem conexão. Você não vai conseguir falar com ninguém dentro do restaurante, a não ser que seja um restaurante que tenha almoço, né? Mas a maioria não tem. Então, do horário ali do meio-dia para baixo. Segunda coisa, tem um dia da semana, agora eu não lembro se é segunda ou se é sexta, que o cara sai para fazer compras, para preparar o estoque dele, porque como o cara tem pouco giro, ele gira a semana inteira. E aí você vai pegando várias nuances e características do mercado, que se eu for montar agora um segundo processo disso, eu errei muito, a gente prospectou errado, errou no pitch, errou no script. Então, todo esse conhecimento foi adquirido. Então, eu consigo fazer com que alguém que vai reproduzir esse processo faça na metade do tempo. Então, quando você faz sozinho, você vai levar mais tempo. Quando você faz parte de um processo, de uma metodologia validada, você vai ganhar muito mais tempo. E aí eu queria entrar, pegando o teu gancho, cara, o que a gente aprendeu em mais de 200 clientes dentro do 10x? Cara, o maior de todos é entender que a passagem de conhecimento, isso que você falou foi perfeito. A passagem de conhecimento de todos os mentores para todos eles é imprescindível. A gente precisa disso. Então,
por exemplo, a gente tem segunda-feira um debate semanal, onde entra eu, todos os mentores, produto, CS, pra gente entender. Cara, o que aconteceu nessa semana? O que pode acontecer nessa semana agora que está entrando? Como que a gente pode melhorar a experiência e também todos os resultados? Então, eu acredito que quando a gente começa a ter uma constância de entendimento de tudo que está acontecendo, a gente começa a ter versões melhores. É isso que você acabou de falar. Você começa a pegar erros que estão acontecendo, por exemplo, com o Pedro, e aí talvez o Zaino lá na frente, cara... Tô com um cliente exatamente assim agora, preciso fazer tal coisa. E já melhora, já vamos botar e já bota na nossa base de dados de conhecimento, que a gente coloca ali dentro de uma planilha, dentro do nosso FAQ interno, dentro de tudo que a gente traz de informação para que a gente passe isso adiante, até para novos mentores que estão entrando, tudo que está acontecendo. Então, acho que, no geral, foi isso, sabe? A gente... é sempre ter a base de dados de conhecimento. Não perder nada que você entendeu antigamente e agora você não vai fazer do zero. Você já tem tudo resguardado, sabe? Muito disso. O que você pensa, o que você complementa? Cara, eu concordo totalmente. Tem até uma... A gente faz muita melhoria aqui dentro, né? E a gente gosta muito de dado, trabalhar com planilha Excel. Então, o cara que é mago do Excel, a gente tem que se virar nos 30 para saber como é que faz. E teve uma planilha que eu estou montando, que a gente está fazendo um projeto, e aí até cheguei, mas uma planilha de cadastro lá, de agendamento, de vendas. E aí a gente encontrou um problema, eu falei, mas se o cara precisar, ele só apaga esse cara aqui. Aí ele falou, cara, não, nunca apaga histórico, não pode. E acho que entra muito nisso, de transferência de conhecimento, e que você falou a partir do século de 500, né, do iluminismo. Então, realmente, nunca apaga o conhecimento. Então, essa eu acho que é a chave do 10x, de realmente conseguir repassar todos os nossos aprendizados, todos os nossos conhecimentos para todos os clientes, todos os futuros clientes. E essa etapa de otimização do projeto, né, que tem 2 etapas, a gente falou muito da definição de construção, né, de levar o cliente do ponto A para o ponto B, de construir os processos, mas depois a gente também tem uma etapa de otimização, que depois que ele chegou no ponto B, pode acontecer qualquer coisa, né? Cada operação vai para um lado, então vai ter problemas diferentes, vai ter acertos diferentes, e uma dos trunfos, acredito, do 10x também é ter junto o mentor ali para acompanhar nessa etapa de otimização, que é um campo e acompanhar desconhecido. de forma ativa também, né? Exatamente. Porque, na verdade, hoje a gente tem tracking, né? Tem, tudo. Para saber se as pessoas estão executando como tem que executar, e caso ela comece a ficar atrasada, né? Sim, exatamente. A gente entra em contato, não é isso? Entra em contato, chama, faz sinal de fumaça, e-mails, Cara, tudo. esse ponto é importante, porque assim, né? Eu não sei vocês, mas eu já comprei diversos cursos. Cara, que eu me loguei, fiz 2 aulas, fiz 3 aulas, e daqui a pouco não cheguei até o final. Sim. Não, a gente tem métrica de KPI para isso. A gente realmente... Então, até tipo... E aí uma parte assim de uma dúvida que a galera pode ter no momento de adquirir o 10x é, será que eu vou fazer? Será que eu não vou simplesmente pagar como mais um curso, né? E abandonar mesmo sabendo que não é um curso? Como funciona esse processo e quanto tempo é a régua dos mentores e por que os mentores... são motivados ou precisam, né, ligar, o que influencia na vida do mentor se ele tiver um cliente, por exemplo, desengajado? Boa. A gente tem algumas métricas lá que a gente persegue. Então, uma das métricas é de interação. Então, se eu tenho, por exemplo, um cliente que não entrou em 5 dias, ele já entra na minha base de alerta. Então, acima de 5 dias até 10 dias, dentro ali da nossa mentoria, dentro da nossa capacitação, procurando mentor, trocando com ele, isso já é um alerta para a gente. Então, nosso time de CS, ele já tem uma plataforma que fica acionando para ele. Esse aqui não está entrando. Já não está entrando, ligação, tem a cadência que a gente já estruturou para isso. Ligação, e-mail, chamado, que é como a gente consegue conversar junto com nossos clientes, para que a pessoa volte. Voltou, perfeito, ela começa a entender que realmente faz sentido ela estar ali dentro, aprendendo mais, cada vez mais, para conseguir chegar no resultado que ela quer. Então, DSI, tem o tempo de resposta, então a gente hoje, cara, dá um tempo de resposta até sensacional para o mercado, eu diria, porque para ter os clientes que a gente tem e conseguir responder na forma que a gente faz, da qualidade que a gente não olha só para a quantidade, a gente olha para a qualidade. Então é algo sensacional, a gente consegue responder de forma rápida, precisa, com empresas que estão com dúvidas específicas, sabe? Não são dúvidas muito simples e mesmo assim eles já têm um know-how ali para conseguir trazer essa resposta de bate-pronto, sabe? Cara, e assim, uma coisa que eu acho que vocês vão passar, né? Vocês passam bastante. Cara, tem uma história do Mahatma Gandhi que a mãe chega, né, pro Mahatma Gandhi e fala: Mahatma Gandhi, o meu filho tá doente porque ele tá comendo muito açúcar. E eu trouxe ele até aqui para você
falar pro meu filho parar de comer açúcar. E o Mahatma Gandhi vira pra mulher e responde, olha, tudo bem, volto daqui a 2 semanas. Né? 2 semanas depois, passaram 2 semanas, a mãe voltou até o Mahatma Gandhi, levou o filho dela novamente. O Mahatma Gandhi olhou no olho do filho e falou, não coma mais açúcar. Né? Aí, beleza, o menino saiu e a mãe virou para ele e falou, por que você pediu 2 semanas? Né? Ele falou, porque naquela hora eu comia açúcar. Então, cara, quando a gente é mentor, quando a gente está dando uma orientação, é muito difícil eu falar para o meu cliente fazer alguma coisa que eu não faço, alguma coisa que eu não executo. Né? Por exemplo, na Growth, né, eu sou responsável em treinar o time de vendas. Né? Então, eu não posso pedir, por exemplo, para os caras serem consultivos se eu estou focado em apresentar produto. Eu não posso pedir para os caras terem um hábito de leitura se eu não leio. Né? Então, por exemplo, a gente tem um clube do livro toda segunda-feira, cara, que obrigatoriamente eu vou ter que ler um capítulo do livro para ir lá discutir. E como é que eu entro numa sala de reunião com o meu time de vendas cobrando alguma coisa dos caras que eu não estou fazendo? Né? Então, eu vejo também que a gente tem muito essa responsabilidade quando a gente está conduzindo essa transformação do cliente e mostrar para o cara que tipo, o que a gente está mostrando, o que a gente está falando não é teoria, não é uma parada que a gente viu no livro, e sim ao que efetivamente a gente executa. Né? Vocês concordam? E a gente vive isso? Quer falar? Tô falando pra caramba aqui. Pode ser. Uma transição, né, entre teoria e prática que eu particularmente gosto muito é a do spin selling, do famigerado spin selling, né? É um tema que me interessa muito, que eu estudei muito, e é muito bom ver isso tomar vida, sabe? Porque justamente como você falou, é uma coisa você ler, entender a teoria, falar, pô, bacana, faz muito sentido. É outra coisa quando você está ali com o cliente, ajudando ele a construir o spin selling dele, a formar todas as perguntas, ver a parte ativa que o Léo falou, né, da gente dar os feedbacks. Então, analisar como estão sendo as reuniões, as ligações da pessoa, para realmente ver como é que está sendo o funcionamento do spin selling e conseguir, olha, aqui você precisa melhorar, aqui está muito bom. Então, eu acho muito, muito gratificante essa parte de conseguir, né, ver a teoria se tornando prática. Acho muito Cara, você sabe que 2 coisas, né? Assim, o primeiro takeover que a gente fez, o Cadu tinha definido um budget de, sei lá, R$5.000 para passar 3 dias em Búzios de 10 pessoas, né? E, cara, isso só tinha casa horrível, né? E a gente achou uma casa por R$5.000, e era R$5.000 com a comida, então você podia gastar no máximo 4 com a casa e tal, e a gente procurou, não achou casa de jeito nenhum. E a gente achou uma casa, a Sabrina, no caso, achou uma casa, cara, que eu não me lembro agora se era 6 ou 7 mil, né? Ela falou, puta, mas eu acho que era 7, porque senão 6 ela, provavelmente o Cadu aprovaria. Acho que era 7. Ela falou assim, pô, o Cadu nunca vai aprovar uma casa de 7. Eu falei, deixa comigo. Aí eu mandei o seguinte áudio pro Cadu. Falei, Cadu, cara, procuramos tudo e, cara, a casa menos pior tá R$12.000. Aí ele, nem ferrando. Pois é, mas a gente conseguiu negociar e chegamos e o dono de uma casa de 12 topou fechar por 7. Beleza, tá fechado. Aí a Sabrina me olhou assim, tipo, o que é isso? Né? E ela passou tudo que ela ia pedir pro Cadu, ela sempre ancorava, ela sempre jogava 2 vezes maior e depois recuava, porque, tipo, né, mentalmente isso funciona muito. E a mesma coisa, o spin, né? Pô, tu vai sair pra jantar com a tua mina, né? Aí tua mina quer comer japonês e você quer comer mexicano, né? Aí você começa. O que você acha que seria uma boa refeição para essa noite? Ela falou, não sei. Poxa, qual foi o último lugar que a gente comeu que você gostou muito? Ah, foi no guacamole. Então, né? Interessante. Você imagina que o guacamole hoje deve estar vazio e que o serviço vai ser rápido? Né? E aí você vai, tipo, e que tal a gente ir a algum lugar legal? Onde você está pensando em ir? Aí ela, guacamole. Alô, então, assim, Sabrina, tá vendo? É assim que funciona. Só que, então assim, o spin... entregando segredo. O spin você pode dar pra tua vida, né? Tipo assim, quer convencer tua mulher a passar férias no lugar? Faça perguntas. E toda vez que você... Cara, quem fala isso é o Dale Carnegie. Em qualquer discussão, né, independente do tom de voz ou por quanto que você permaneça discutindo, quanto mais tempo passa, os 2 lados terminam mais convencidos de que o outro lado está errado. Vocês já repararam isso? Tipo não tem uma discussão que eu começo a discutir e no final, não, realmente, cara, obrigado, você tem razão. Entendi. Não, é tipo porrada, então, cara, não entende porra nenhuma, eu vou embora. Agora, quando você, por exemplo, vai para uma pergunta e começa a... Porque assim, o grande desafio é esse, é você construir a ideia que você quer na outra pessoa. E com perguntas você consegue ir levando a pessoa na direção do que você quer. Né? Então, eu acho muito forte. Só que a única parada que acontece
é que depois de você treinar e usar muito, você não desliga mais, entendeu? Então, tipo assim, tudo que eu falo vai ter escassez, vai ter urgência, vai ter... Ancora em algum lugar, já atrás. Sempre. Cara, e o que a gente entende que é o maior desafio, tá? Que você... E aí, Pedro, pode começar puxando para quem vai passar pelo processo de transformação. Estou aqui ouvindo o Growthcast, sou um novo membro do 10X, ou sou um novo tripulante, ou estou pensando em me tornar cliente da Growth. Cara, qual que é o ponto que eu tenho que ter atenção que pode fazer o cara ou levar mais tempo para resultado ou fazer com que ele tenha um resultado menor do que poderia ter? Olha, eu acho que o principal, existem alguns, para mim o principal é você estar realmente aberto, né, a mudar. Porque, principalmente, tem alguns pontos que pegam essa questão de nicho, né? Pô, você, Thiago, é uma referência de nichar, né, na rede, então todo mundo já ouviu falar você falando de nichar o mercado, e a gente encontra muita resistência, às vezes, nisso. Pega um cliente e fala, pô, mas eu não quero. Cara. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas não estão abertas a ouvir o que a gente está falando de assim, olha, a gente já tem uma experiência validada, nichar faz sentido, é muito bom, traz resultado, mas as pessoas, às vezes, estão muito receosas de, cara, eu não quero restringir meu mercado, eu não quero. Então, a gente vai passar por um processo de transformação intensa, de mudar o nosso departamento de vendas, né? Então, eu acho que essa questão de estar aberto a novas mudanças e validar, testar as hipóteses que a gente vai construir ao longo do caminho é uma chave de atenção. Acho que entrando muito nisso que ele acabou de falar, vem um segundo logo em seguida, cara, que é legal. Thiago, dá um voto de confiança em você, cara. Você falou para mim que para eu nichar, vamos nichar então. Passa um mês ali, mais ou menos, um mês e meio, que é o tempo de validação ali daquele nicho, que é uma hipótese de nicho. Eu tô fazendo a hipótese. Chega lá na frente, cara, vai ser horrível. Não consigo, não entendi. Cara, nichei e não tá dando certo. E aí, o que falta muito na cabeça, quando a gente vê empresas muito grandes, elas já entenderam que é tudo um MVP. Eu tenho que jogar dentro do mercado, eu tenho que entender junto dos negócios para saber se isso que eu fiz vai dar certo ou não. E se não deu certo, eu já metrifiquei, já sei tudo, já sei o que deu certo, o que não deu, vamos melhorar, sabe? Então, às vezes, dentro desse pensamento show de bola, abrir minha cabeça. Agora que eu abri minha cabeça, vamos testar. Tem que ter uma cabeça de teste, uma cabeça de vou jogar no mercado, testar, agora que eu já sei o que deu certo, o que deu errado, vou seguir para onde deu certo, sabe? Isso é muito importante. Cara, e nessa ponta do nicho, né, a gente estava inclusive conversando isso em outro podcast com o Léo. Ele falou da importância de nichar. Cara, o melhor livro do Warren Ross para mim não é o Receita Previsível, é o Hipercrescimento. O Hipercrescimento, assim, é do Warren Ross junto com o Jason Lemke, né, que é um cara muito brabo do Silicon Valley, é o cara que criou o Saster e tal, e, cara, o blog dele parece bruxaria. Mas o primeiro, para quem tem dúvida sobre o nichar, o primeiro capítulo do Hipercrescimento, ele é tipo assim uma aula explicando o que causa não definir um nicho. Fica mais difícil vender, fica mais difícil treinar, fica mais difícil criar discurso, fica difícil criar estratégia e tudo mais. E para mim o grande desafio da estratégia, que é esse, né? Porque assim, se eu executo igual todo mundo executa no meu mercado, cara, por que eu vou comprar de você ou vou comprar do concorrente? A gente é igual. Quando a gente pega lá a teoria de Potter, tem 3 derivações de estratégia, né? Derivação 1, estratégia de margem, né? Então é alto volume, baixo custo e muito giro. Mano, tem que ser bom pra cacete pra ter uma estratégia de margem, né? Pra quem tá no Rio de Janeiro, não sei se tem no Brasil inteiro, né? Tem o Assim, né? O supermercado que é um atacadista varejista. Então, pô, o preço do cara é quase que um preço de atacado. Só que o que esse cara faz? Esse cara compra muito bem, esse cara tem uma gestão de custo bizarra. Você pode ver, cara, que não tem sacola de supermercado. Você vai ver que, tipo assim, tudo ali é meio bruto, né, cara? A prateleira é feia. Então, é o quê? Um cara que, tipo, roda na estratégia de giro. O segundo é diferenciação. E a diferenciação pode ser pelo luxo, pode ser por uma patente, pode ser por algum atributo que você consegue incorporar no teu negócio. Só que, cara, para você ter uma diferenciação por patente, você vai ter que ter pesquisa em P&D. Pesquisa em P&D é uma empresa que é grande, porque para você ter um P&D relevante, né, uma área de pesquisa e desenvolvimento que vai trazer inovação para o teu negócio, é muito investimento e risco para cacete e custa muito caro para você poder fazer isso, né? Então, eliminamos as 2 primeiras que são para pessoas que vão ter um nível de gestão e maturidade muito alto. Cara, para mim o que sobra da diferenciação é o nicho. Porque quando eu deixo de falar com todo mundo e falo com apenas uma pessoa, eu vou ser muito mais assertivo, eu vou criar muito mais identificação, eu vou diminuir custo de aquisição. O que você viu, Léo, nas campanhas, quando a gente criou copy e landing page orientada a um segmento? Aumenta a identificação, né? A pessoa observa aquilo e olha, cara, tá falando comigo, é para mim. Mas qual que é a consequência? A consequência é que você aumenta a taxa de conversão, tanto da ponta de aquisição de anúncios, você aumenta a conversão na landing page
E você também aumenta a conexão ali na ponta de pré-vendas e vendas, porque o discurso está mais direcionado, né? Você não está falando com qualquer um, você sabe o segmento daquela pessoa e você sabe como abordar aquela pessoa. Ou seja, o seu time fica até muito mais treinado, porque é um processo de repetição. Imagina que todo dia você fale com 10 pessoas sobre o mesmo assunto. Você vai treinar até ficar no nível de excelência, né? Vocês percebem que a gente tem uma concentração grande dentro da X de agência e empresas de tecnologia. Isso aí. Né? O time de vendas, cara, é tipo tirar doce de criança. Chegou a agência, né? O Carlão ri de orelha a orelha. Porque quando a gente dá play no case da V4, todas as agências se enxergam naquela situação e falam, pô, eu quero. Né? Se você puder dar números aqui, 43% dos nossos clientes são agências. Só para ter uma ideia disso. Porque a gente tem alguns segmentos, lógico, mas 43%. Quase. Mais um pouquinho vira 50%. Mais um pouquinho chega a 50%. Então a gente já tem uma estrutura quase pronta já para uma agência, sabe? Algo que vai... Vamos embora. Aqui a gente já entende um pouco já de como que a agência funciona, como que a cabeça também, que a gente olha muito para o perfil da pessoa que está conversando. Então, para melhorar um pouco mais ainda a experiência, o que a gente faz? Entrou uma agência, tem pessoas específicas dentro dos mentores que pegam a agência. Então já tem mais experiência. Entrou outro segmento, que a gente também atende, cara, já vai para outras pessoas. Pedro já pega segmentos um pouco mais robustos, onde a gente começa a ver indústria, uma prospecção um pouco mais de cold call clássica. Então, ele já está especializado nisso. Então, eu vou segmentando, isso é muito legal, porque a gente vai segmentando os mentores para cada uma das empresas. Isso é muito legal. Irado. Agora sim, a pergunta que eu mais respondo no meu Instagram é: qual é a ferramenta que aumenta faturamento? Qual é a mais importante ferramenta para poder vender mais? O Rodrigo já vai falar, tá? Mas antes dele falar isso, porque é uma ferramenta muito braba e muda completamente o faturamento da empresa, eu quero te fazer um convite. Você que está ouvindo esse podcast, está assim, puta, cara, queria vender mais, queria ter escala. Cara, gostaria de passar por esse acompanhamento da Growth Machine. Na descrição desse episódio ou no primeiro comentário desse vídeo publicado dentro do YouTube, a gente está deixando um link para o nosso diagnóstico gratuito. Só para vocês entenderem, tá? O nosso foco é entregar sucesso. Então a gente não fecha negócio com empresas que a gente entende que a gente não é capaz de ajudar. O 10X, mesmo que ele tenha se tornado um produto que cresceu mais rápido e que é mais popular, a gente tem uma série de fatores que definem se é o teu momento de entrar para o 10X ou não. Então, o que eu te aconselho a fazer? Preencha esse formulário, uma pessoa do meu time vai entrar em contato contigo, vai agendar um diagnóstico gratuito, a gente vai analisar como está a tua operação agora e se a gente entender que o 10X vai ser capaz de entregar sucesso para você e te levar para o teu próximo degrau, a gente vai apresentar a melhor condição para você passar a ser atendido pelo Pedro. Né? Então, todo mundo que vier desse episódio só pode ser atendido pelo Pedro. Já bota lá, por favor, fala com o Pedro. Qual é a ferramenta que aumenta faturamento? Quer começar? Aumenta faturamento. Qual que é a melhor ferramenta? Vamos lá. Não, brincadeiras à parte, assim. A galera tem muita dúvida sobre ferramenta, sobre contratação, sobre... Cara, como é que... É porque enquanto você está definindo nicho, montando template, criando Kanban, criando PSN e tal, PSF, PSN. PSN já foi pra Quando você montando PSF, é tudo... Parece que é muito trabalho e pouca entrega, né? Pouca tangibilização, né? Você está fazendo um montão de coisa solta. Quando você parametriza teu primeiro fluxo de cadência, né? Seja numa ferramenta de sales engagement, seja um software de e-mail, parece que você começou a ter algum ativo, né? Sim. E aí, cara, conta um pouco sobre como é que é esse momento, né? Tanto dessa definição, quais são as ferramentas que a galera usa, não precisa entrar em nome de ferramentas, se quiser falar, pode falar, não tem problema, mas conta um pouco sobre esse pedaço de quando começa a ir para o game, né? Ir para a execução. Boa, gente, cara, quando a gente olha para o Brasil vai ganhar. Tá quase chegando o jogo, tá, galera? 1-0 já? Vamos lá. Então, se você tá assistindo isso aqui, a gente tá no meio do jogo, fazendo podcast pra você, entregando pra você todo o conteúdo, cara. Vamos lá. Então, deixa aqui o like, por favor. Salva aí pra gente conseguir ter maior alcance. Vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente tá olhando ali pra uma construção dessa máquina de geração de demanda, dessa máquina de vendas, pra eu fazer o outbound, existem 3 pontos. Primeiro é a estratégia, depois a construção de lista e, por último, a gente entra ali na prospecção. Então, é interessante porque tem muita gente que entra com essa mentalidade também de, cara, qual é a ferramenta, o que eu faço, qual é a ferramenta que eu clico no botão, já sai tudo pronto e vamos embora. Então, quando a gente entra ali no 10X, a gente entende que a estratégia é o mais importante, é o alicerce, é ali a base para a gente conseguir construir um prédio que realmente vai fazer, que vai funcionar. Então, passando dessa parte da estratégia, a gente entra ali na construção de lista, que existem algumas formas de você construir. Lógico que não existe uma forma única, mas que quando a gente pega para você, a gente pode construir
por LinkedIn, a gente pode pegar pelo KNAI, pode pegar pelo Google, a gente consegue extrair direto pelo Google, pelos mapas, consegue entrar pelo Instagram, consegue pegar por diversos canais de aquisição. Construiu a lista, abraço. A gente já vem aqui para dentro da prospecção e nessa prospecção a gente constrói esse fluxo de cadência que a gente já montou ao longo da estratégia e aí começa a realmente ter os resultados. E aí, quando a gente chegou no 10X, que é até uma ponta desse V4 agora que vai entrar, a gente começou a conversar com os clientes para saber o que está acontecendo com você, quais são os seus desafios nesse momento agora que você já tem a sua máquina montada. E a maioria deles pegou em 2 pontos. Gestão do meu time de pré-vendas e outro é meu SDR está fazendo, mas eu quero melhorar. Eu quero otimizar ali todos os meus scripts, code mail, code call, social point. Quero fazer isso. Então, a gente foi na V4 e colocou isso ali. Gestor, você sabe agora como você consegue fazer uma week, como que você consegue analisar suas métricas com bench de mercado, para você conseguir trazer também... Legal, essa é a métrica que eu tenho. Comparado com bench, eu tô mal ou eu tô bem? Se eu tô mal, qual o plano de ação? É esse. Então, bota para rodar, vamos fazer growth realmente acontecer aqui dentro. Então... Olhando tudo para essa ferramenta, a ferramenta é meio, né? Então, a ferramenta é como você vai chegar naquele lugar onde você quer. Você quer aumentar seu faturamento? Aposta na sua estratégia. Tem a estratégia certa? Aí você coloca a ferramenta, porque aí sim você impulsiona isso tudo e você chega no resultado que você quer. Fica à vontade. Te ferrou, né? Eu posso assinar embaixo de novo, né, e falar da parte da estratégia. E uma coisa que eu tenho usado muito na abertura do nosso relacionamento, né, com os clientes. Então, quando chega um cliente novo, a gente faz ali a apresentação de onboarding para se apresentar, para conhecer sobre o produto. E eu até roubo muito uma analogia que você faz sobre academia. Quer fazer aí? Você faz tão bem, quer que eu faça? Jogar na fogueira. Qual é a analogia? Não, faz aí. Não, é aquela que você, quando vai para academia, é sobre resultado de curto prazo, né? Quando você vai para academia, você faz um esforço e você não vê ali, o seu braço não vai ficar maior naquele mesmo dia. Só dor. Você tem a dor, o esforço de construir aquilo e não está vendo o resultado. Então, tem que ser consistente. E aí, essa é a parte da estratégia, né? Esse é um dos desafios que a gente enfrenta aqui também, porque a estratégia, de fato, é a parte mais importante. Não adianta a gente vir contratar uma ferramenta qualquer e prospectar de qualquer forma que não vai dar certo. A gente precisa ter uma estratégia por trás. Para construir isso, a gente precisa passar justamente esse período de construção de script, de adotar qual vai ser a nossa solução de ataque, de entender os nossos clientes, entender nosso nicho. E aí eu sempre trago essa analogia nos onboards de falar, cara, é que nem ir para academia. Diferente de ir para academia, não demora 6 meses, 1 ano para você começar a ver um resultado. Dentro de poucos meses ali, dependendo até da sua velocidade de implantação, né? A gente já vai conseguir criar toda a nossa estratégia e aí sim a gente vai para a prospecção, que é onde a gente vai ter resultado. Cara, sabe uma coisa interessante? Eu acho que essa é a luta eterna da mudança e da transformação. Cara, tem um livro, né, que é um livro sobre produto, ele é muito bom, mas ele é meio que uma simplificação do poder do hábito, chamado Hook. Não sei se vocês já viram, até tinha aqui. Chama-se Engajados, é um livro amarelo, não sei nem com quem tá, mas eu deixei na livraria, mas eu tenho a versão dele em Kindle também. O que o Hook explica? Que todo produto de sucesso ele gera vício. Né? Então, por exemplo, quando você posta uma foto no Instagram, o que faz você se logar novamente no Instagram? A notificação de que alguém curtiu, né? Porque quando você posta uma foto, você quer ter like. Né? Então, postei uma foto, deu like pra caramba. Ah, caraca. Cada likezinho que você toma é dopamina que está sendo produzido. Né? E o Hook ele explica justamente isso. Que para um produto dar certo, ele tem que ser capaz de criar o looping. Igualzinho o looping do poder do hábito, do ter o gatilho, ter a recompensa, né? Não, ter o gatilho, ter o hábito e gerar a recompensa. Então, qual que é o grande desafio da transformação? E aí eu vou jogar para novidade, tá? Quando você está executando alguma coisa. É que tudo aquilo que você tem de valor, ele não produz resultado imediatamente. Né? Então, quando você começa a estudar inglês, então quem me acompanha sabe que eu... Né? Agora eu sou The Books on the Table, né? Falo inglês quase fluente, né? Modéstia, né? Por conta... Não, assim, cara, eu sobrevivo bem, não morro de fome, consigo entender tudo e algumas palavras eu preciso falar mais de uma vez. E faz uma entrevista também com o Aaron Ross. Já pode chamar o Aaron Ross para o próximo podcast. Pois é, entrevistei o Aaron Ross, agora nós vamos, cara, vamos assim, ó, já tem aqui a lista. A barra tá subindo. Aaron Ross, eu quero Mark Roberge, quero o cara do Prospecção Fanática. Esqueci o nome. Jeb Blunt. Então vou começar a trazer uns caras gringo, né, mano? Já trouxe Pedro Wolff.
Já chegou nesse ponto aqui. Calma aí. Gary Vee, vamos para Nova York, tem que dar entrada no visto agora. Mas, brincadeiras à parte, o nosso grande desafio quando a gente vai fazer alguma coisa é que o nosso cérebro, mesmo correspondendo a 2% da nossa massa corporal, consome 25% da nossa energia mesmo enquanto a gente dorme. Então, ao longo do caminho, né, e aí pensando no homem, né, caçador que caminhava dias na savana para achar um alimento, ele precisava achar mecanismos para economizar energia, senão ele precisaria comer a cada 5 minutos. E dentro desse processo, né, como que o nosso cérebro funciona quimicamente para fazer 3 coisas? Para beber água, para buscar alimento e para buscar sexo, né? Porque são as programações fundamentais, só faltou o ganho de poder. Existe a dopamina. A dopamina ele é um hormônio que justamente te dá o prazer e que cria uma dependência em você por buscar essas coisas. Se o teu cérebro não tivesse esse mecanismo químico, provavelmente a gente morreria seco. Se você, vou lá beber água na cozinha, longe pra cacete, pá, cai seco no sofá, entendeu? Então, essa produção de dopamina, ela faz com que a gente vá buscar isso. E, ao mesmo tempo, né, a gente vai buscar conquistar mais, ter mais dinheiro, ter mais sucesso, ter uma empresa mais próspera, para ir criando esse mecanismo de dopamina. Só que o que aconteceu com a gente? Com a tecnologia, isso começou meio que a mudar. Por exemplo, porque eu tenho um like na foto, ele não reproduz nada disso, mas ele meio que te dá status. E tem estudos científicos que mostram que quando você pede uma comida no iFood, você já libera dopamina mesmo antes de estar comendo. Então, assim, por que o iFood... Cara, dependendo da pessoa, corresponde a 12% da renda dela. Tá? É mais do que imposto. Caraca. Né? Pô, mano, é muito fácil, velho. Tu tá em casa com fome, eu vou pra cozinha, sei lá o quê. Não precisa fazer nada disso. Depois lavar, e o cara... Pronto. 15 minutos. E qual que é o desafio que a gente tem em relação à montagem da máquina de vendas? Que diferente que a dopamina só vai ser produzida quando o cara começar a ver o dinheiro chegando, né? Acabar de concluir a hipótese de nicho, porra... Tem Pedro, hein? Vambora. Tem Pedro batendo palma lá do outro lado. Manda um gifzinho aqui. Então, assim, e o cara tem um nível de esforço grande de construção para ver pouca resposta. E na prática fiz hipótese de nicho, fiz Kanban, montei os templates. O que mudou o teu faturamento? Zero. Né? E aí, como é que a gente resolve e como é que a gente começa a produzir mais dopamina para esses caras dentro da plataforma? Antes de responder essa, eu quero contar uma história de um amigo meu, 2 amigos, que estão aqui da empresa. Eles estavam em casa e aí, cara, estamos ali curtindo, bebendo, todo mundo feliz, legal. E, cara, voltaram, tava num bar, foi pra casa. E aí já tinham bebido um pouco, falaram, cara, tô com fome, vamos pedir uma parada? Vamos. Pegaram ali no Camarão Camarada, acho que esse é o nome, Camarada Camarão. Pediram uma barca de camarão. Beleza, tá? Uma barca. Passou ali uns 5 minutos, 10 minutos, esqueceram. Quando esqueceram disso, pediram um japonês. Uma barca de japonês. Cara, aí a dopamina naquele momento estava alta. Caraca, pedi. Agora chegou no japonês. Caraca, pedi. Deu 5 minutinhos, iFood chegou. Ligaram pra ele pra subir. Falou, cara, não é possível, o japonês não faz tão rápido assim pra chegar aqui, cara. Não faz sentido isso aqui. Pegou, subiu. Quando subiu, a barca de camarão. Ele falou, meu Deus do céu, a gente pediu aqui o camarão, cara. Meu Deus, agora vai ter que chegar mais um japonês. E comeram 2 vezes. Então a dopamina tava muito legal pra eles ali naquele ponto. Mas agora voltando aqui... Eu fiz parecido, só que eu fui botar meu endereço, tava vindo das Américas, no número da minha casa. Aí, passou 1 hora, não chega. Passou mais 1h30. Eu falei, nossa, mas tá demorando. Aí quando eu abri meu iFood, eu mandei entregar na Avenida das Américas, no Rio Grande do Sul. Nossa. Caraca. Aí a Dina, por que você fez? Eu falei, cara, de repente tinha alguém orando lá. E eu abençoei a vida da pessoa, né, cara? Tá bom, tava procurando até agora pra entregar. Cara, mas vamos lá. Agora voltando aí pro 10x. O que a gente entendeu? Realmente é algo que não traz a diferença ali no faturamento, aquilo, mas é como o Pedro trouxe muito bem, que é uma estratégia que faz realmente aquilo acontecer. E para a gente conseguir trazer essa sensação de dopamina, que é quando a gente está passando no TikTok, chegando no Instagram, em qualquer lugar, a gente trouxe emblemas, né? Então, cara, é como se fosse uma gamificação com uma comunidade, onde você
ganha status. Então, não sei se todo mundo aqui, se as pessoas que estão ouvindo, vendo a gente, jogam algum tipo de jogo, até aquele Clash Royale, você gosta bastante. Então, cara, quando você tá ali, você tá ganhando alguns pontos e são micro vitórias que você tá fazendo, você vai aumentando o seu nível. E isso é interessante, porque se nos games hoje eles não têm um final, não sei se você já reparou nisso, os games pararam de ter final, porque as pessoas não querem mais finalizar, eles só querem aumentando e tendo mais status, tendo mais níveis, tendo mais emblemas para você ganhar. 10x é a mesma coisa. Então, quando você está passando por etapas, você está ganhando ali seus emblemas, está ganhando seus níveis, chegando a status que, às vezes, as pessoas do seu lado não têm. E você começa a ficar... Cara, que legal. Tô começando a chegar em tal ponto. E se você vê outra pessoa que está num status acima, você fala, quero chegar lá. E aí, volta naquele ponto que não é um curso. Onde você está olhando para o lado, vendo pessoas que estão crescendo, você está querendo crescer também. Então, você não vai deixar, como você falou, entrar no curso, fazer 5 minutinhos ali e ir embora. Você vai voltar ali para o 10x, vai fazer mais, vai querer chegar àquele ponto. E trazendo aquilo que você trouxe lá atrás. Quando você está no 10x, que a gente quer transformar num pool de soluções, pool de informação para as pessoas, se você já fez o outbound, é uma fase, sabe? Você fez isso aqui, agora deixa eu ir para o inbound. Deixa eu ir aqui agora para fazer um MBA de outbound, que são estratégias mais sofisticadas para que você consiga aumentar cada vez mais a sua geração de demanda, aumentar a tua conversão, aumentar tudo que você faz. Então, cara, o que a gente fez? Gamificação. Gamificação com comunidade. Tendo aquele senso de pertencimento àquela comunidade ali, querendo crescer cada vez mais para estar junto com as pessoas que estão nos níveis que você quer um dia almejar, sabe? Então, cara, e só indo num gancho desse negócio que você falou, a gente estava, não sei se você lembra disso, Léo, a gente estava na nossa imersão, né, na semana passada, Pedrão também estava lá, aí o Marcelo, né, um participante lá, e ele chegou e falou assim, falei, caraca, mano, eu sou um merda, cara, eu não faço nada disso que vocês estão falando, e eu não sei como é que eu consegui chegar a 100 pessoas, né? E eu acho que tem as duas coisas, tá? Tem tanta parada de eu olhar para alguém como referência e me diminuir, né? É aquela história de eu comparar o palco da pessoa, né, com o meu bastidor, né, e não bastidor com bastidor. E o que eu falei no 10 dias, eu falei, cara, mano, se você chegou a 100 pessoas sem isso, imagina para onde você vai com isso, né? É muito melhor você ir para esse pensamento do que você se diminuir. Com certeza. Né? E, ao mesmo tempo, é que a gente não comemora as nossas vitórias. Né? Eu e o Cadu, a gente foi almoçar anteontem. Né? Anteontem. Foi segunda-feira. E a gente começou a falar da empresa que a gente se conheceu, né? Porque o Cadu foi meu estagiário na primeira empresa que eu aprendi a montar máquina de vendas. E eu saí, o Cadu segurou a bucha lá, depois saiu. E hoje, cara, eu e ele... Cara... Vocês fazem parte de uma empresa que é 5 vezes maior a empresa que a gente se conheceu, só que em 1/5 do tempo que essa empresa existe, entendeu? Então, assim, em um quinto do tempo, a gente já é 5 vezes maior do que os caras. E muitas das vezes a gente briga e reclama e não está satisfeito com o nosso resultado e com o nosso crescimento, né? E aí a parada que eu falei nessa hora, eu falei, cara, em vez de você reclamar pelo que você tem agora, olha... de onde você veio, olha onde você estava. E a mesma coisa para os growthers. Caraca, mano, o que tu aprendeu no período que você está aqui? Assim, o que tu aprendeu no período... E às vezes a gente olha, né, só para o desconforto, ou só para a dor, ou só para aquilo que a gente está tentando fazer, e tomando porrada, e acertando, e errando, e a gente esquece de valorizar essa parada. E a segunda armadilha, que para mim aí é um grande ativo de estar na imersão Growth Machine ou estar dentro do 10x, é o seguinte... Cara, o momento que eu tô, né? Ontem a gente fez uma imersão lá em casa para discutir, né, os próximos passos da imersão e tal. E aí a filha do Fábio... Como é que foi a filha do Fábio, Léo? Muito engraçado, cara. Ela chegou, olhou assim... Aí ela entrou assim no condomínio, né? Aí eu falei, cara, vamos andando, porque eu não lembro muito bem o caminho aqui não, mas eu andando assim eu vou reconhecer, né? Aí eu andando, a gente se perdeu. Literalmente a gente se perdeu. Só que aí tinha uma pessoa assim, eu fui perguntar, onde fica a casa número tal? Aí ele falou, não, vai por aqui, por ali, vocês vão achar. Aí a gente foi andando. Aí daqui a pouco ela virou pra gente assim e falou assim, o Thiago é bilionário. Aqui é muito grande. É linda, a casa dele é linda. Aí ela entrou lá e ela falou assim, realmente, eu já falei pro meu pai, você é bilionário. Fofinha, cara. Não, mas aí assim, qual que é a provocação, cara? Puta, velho. Cara, hoje eu tenho uma condição que, puta, tá longe ainda não tenho meu jato, né? Então tá longe ainda de onde eu quero chegar.
Mas, na teoria, muitos empreendedores, quando chega na qualidade de vida que eu tenho, no momento que eu tô, desaceleram. Né? Tipo, puta, cara, já tá bom, tô satisfeito. Né? E quando você não tá num meio que, tipo, tu vê um cara que tá indo mais longe que você, que tá tendo mais resultado, você vê um cara do teu mesmo segmento que você, tipo, faturando mais, a tendência de você desacelerar minimamente quando você satisfazer a sua pirâmide de Maslow é muito grande. Então, quando você tá num grupo ali que, porra, você vê todo mundo galgando o crescimento, porra, é diferente. Por exemplo, né? E aí tem dois caminhos. Um caminho é, tipo, eu ter menos energia e correr menos atrás, né? E o outro caminho é eu começar a me achar, né? Puta, eu sou o fodão. Quantas vezes a gente não fala com um cliente? Não, porque... Cara, ontem, eu dando uma mentoria, o cara falou assim, não, muito, muito legal a tua palestra, eu já sei tudo que você falou, eu já faço tudo que você falou. Eu falei, que legal, parabéns, cara. E como é que estão as coisas? Não, tô começando agora. Eu falei, tá bom, beleza. Mas assim, é fácil a gente se perder nessa execução. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se cerca de uma galera que também está querendo crescer e tal, a gente não para e a gente continua sonhando e buscando ir mais longe. Galera, dicas finais. Vou começar o 10x ou vou começar um processo de transformação dentro da minha empresa, buscando profissionalizar vendas e buscando ir mais longe. Ponto que você vê que o cara que presta atenção ou que se comporta dessa forma tem mais resultado. Que dica você daria, seja para um novo cliente do 10x ou alguém que vai tentar por conta própria montar a sua máquina de vendas? Cara, eu já estava levantando a mão aqui já só para trazer essa questão da dopamina. Eu vou dar a minha dica com relação a isso. Tem um cara no YouTube que ele chama Andrew Huberman. Fica aí a dica se vocês quiserem ver os vídeos dele, né? Ele é um professor, ele é um estudioso da neurociência, ele tem feito uma série de vídeos no YouTube para facilitar esse conteúdo, né? E quando vocês estavam falando de dopamina, a gente estava até discutindo aqui internamente aquele dia, eu, Thiago, Gabriel até, sobre essa questão de como a dopamina funciona, né? Que você chegou a falar de a gente tem os likes, as nossas vitórias, a gente acaba desistindo antes de conseguir o nosso resultado, né? Porque a gente não vê ali, é um esforço muito grande para a gente conseguir. E aí, uma visão que eu tenho de um vídeo, ele tem um vídeo de 2 horas no YouTube falando sobre dopamina, é muito legal, é muito completo, onde ele fala que um dos desafios é justamente esse, você conseguir gerar dopamina enquanto você está fazendo o processo. Então, quando você estabelece que o seu sucesso é você chegar no resultado, então, aqui no 10x fazendo um paralelo, né? Se a gente for estabelecer que o sucesso vai ser quando eu chegar a 5, 10, 15 vendas mensais ou x, y nível de faturamento, tem uma chance muito grande da gente se frustrar ao longo do caminho, porque é justamente essa etapa de construção da estratégia, de testar as hipóteses, voltar, validar, otimizar. Então, ele fala, o desafio é a gente tirar a dopamina e a sensação de sucesso do resultado e se apaixonar pelo processo. E eu acho que é justamente isso que a gamificação ajuda a fazer, estar envolto de pessoas que estão pensando como você ajuda. Você está naquele meio, você tem micro-recompensas ao longo do caminho, e aí você vai seguindo essa trajetória e vai se apaixonando por crescer. Ele fala sobre o growth mindset, né? Que não é uma questão de, eu não quero ter resultado. O resultado é uma consequência. Eu estou focado no meu crescimento, na minha estruturação, no meu processo. Então, você adotando esse growth mindset, você consegue atribuir a dopamina, você faz o seu cérebro liberar a dopamina quando você está fazendo o processo. Você fala, cara, eu estou fazendo a coisa certa. Então, eu acho que esse é um ponto que as pessoas têm que ter muito bem na cabeça de, cara, para eu ter sucesso aqui no 10x e em todas as outras coisas assim, né? Eu tenho que conseguir atribuir a dopamina ao processo que eu estou fazendo. Então, eu tenho que me apaixonar pelo processo de crescimento que eu estou passando. Cara, só pegando um gancho antes de jogar a bola para você, tem um TED de uma pesquisadora, que inclusive foi a mulher que escreveu o Growth Mindset, que é Carol, acho que é Dweck, que fala, não sei exatamente, é um nome com poucas vogais, então é meio complexo de falar, mas ela explica justamente esse conceito. Eles fizeram um experimento com 2 escolas, né? Em uma escola, eles chegavam para a criança e falavam assim, parabéns pela sua nota, né? E na outra escola, eles falavam assim, parabéns pela tua disciplina e por ter estudado, né? Então, na escola que eles valorizavam a preparação e não o resultado, as crianças chegaram a ter uma performance 70% maior do que na escola que eles premiavam apenas o resultado. E, normalmente, quando você premia mais o resultado do que o processo, a pessoa tende a tentar se desengajar quando a prova é mais difícil, quando tem uma questão que ela não sabe. Quando você faz o oposto, a pessoa entende que a prova ela é uma consequência da preparação do que ela fez, né? E indo nesse gancho, né? Puta, eu comecei a compartilhar isso agora, que eu estou num desafio de emagrecer. Eu quero perder 10 quilos. Da primeira vez que eu emagreci, né, eu bati 122 quilos e fui até 97 quilos. Né? Tava, caraca, mesmo, tava bem pra caramba, mas meio que, puta, perdi a rotina, voltei a viajar e acabei ganhando um pezinho de novo. Tô com 107 agora, então
Tava com 113, tô com 107, tô no caminho. Mas assim, qual foi... Duas paradas que me ajudou muito no emagrecimento. Primeiro, eu comecei a correr, só que eu curti o processo de correr. Então não era mais o perder peso em si. E sim, eu gostava da sensação de dopamina de correr. E outra parada que eu fazia, toda vez que eu voltava da corrida, eu me dava de presente algumas fatias de melancia, que é uma parada que, pô, é água pura, mas mesmo assim tem um pouco de sucarose ali, então me dava ali a dopamina que eu precisava. Então, tipo, acho que é essa parada, tipo, valorize o processo e não o resultado que você tá buscando. Manda, Rodrigo. Cara, eu vou muito na de vocês, que a gente tava conversando, até nesse dia que a gente tava conversando, foi um negócio que eu dei pra eles, que era a relação assim, cara, tenha tesão no que você faz, sabe? Tipo, não importa como você vai fazer, não importa com quem, tipo... o que vai acontecer. Mas tenha tesão, cara. Tenha tesão no que você faz, na empresa que você tem, na família que você tem, em tudo que você tem, sabe? Tipo, é um negócio que às vezes falta muito nas pessoas e o senso um pouco de inconformismo, sabe? De... Você acabou de falar, porra, eu tô numa casa legal, a filha do Fábio acha você bilionário. As pessoas que estão de fora acabam olhando pra você de uma forma talvez que, caraca, ele tá lá em cima, sabe? Tipo, pô, que legal. Às vezes você pode olhar com uma forma de nossa, quero chegar lá. Às vezes pode olhar com uma forma de, tá muito longe. E você falou, cara, pra mim eu quero ter um jatinho, sabe? Então, por que você pensa isso? Porque você tá em volta de pessoas que talvez tenham jato ou talvez tenham esse pensamento de querer estar lá. Então, se eu fosse elencar... Eu tenho 2 amigos que têm jatos. Aí, tá vendo? E tu vai chegar lá. Então, essa que é a parada. Então, acho que é uma combinação de 3 coisas, sabe? Primeira de todas é tesão naquilo que você faz. A segunda é inconformismo e com quem você tá. Então, se você junta esses 3 com tesão, inconformismo e com quem você tá, você tem uma tríade sensacional pro seu sucesso, sabe? Pra tua cabeça chegar a um lugar onde você nunca imaginou que iria chegar. Muito Léo, tu fala, Léo. Cara, eu vou complementar essa questão da gamificação, né? Eu li um livro muito interessante, até tava comentando com o Thiago, que se chama 1 ano em 12 semanas, né? E o que o autor fala nesse livro? Ele explica como você constrói um processo para executar o que você quer executar em 1 ano, em 12 semanas, literalmente. Primeiro ponto, não vai ser confortável. Ele já bate logo nisso. Né? E o segundo ponto que ele pede para você fazer todo um processo de mapear as metas que você tem, que você quer, o objetivo que você quer alcançar, e transformar isso para execução. O que você tem que executar para que isso aconteça? E você tentar encaixar isso em semanas e não em 1 ano inteiro. Então, em vez de você olhar, eu tenho que fazer isso tal mês, não. Você vai olhar para a semana e você vai montar todo um cronograma, tudo que você tem que executar, e você vai mensurar isso a cada semana. Então, no final da semana, você vai observar e vai olhar, cara, eu executei tantos % do que eu tinha definido, né? Então, o foco é na execução, nessa metodologia, né? Isso que é bem interessante. E ele bate bastante na questão de, tipo, imagina que você consiga executar durante 12 semanas seguintes pelo menos 85% do resultado. Né? E por que ele falou 85%? Porque ele mensurou, né? Ele criou um modelo lá que ele conseguiu construir com vários clientes e mensurou a execução de cada pessoa. E ele viu que quem mantinha uma média de 85%, pelo menos nas primeiras semanas, conseguia pelo menos dar um jumpzinho no final, né? E atingir as metas que tinha estipulado ali para as semanas de 12, ao longo daquelas semanas ali. E aí ele trouxe esse modelo que é muito interessante e que encaixa com essa questão de gamificação. Ou seja, tudo se baseia em, cara, quebre suas metas em metas talvez um pouco menores, mas que encaixem num período menor e que você consiga efetivamente medir, né? E foca na execução, aumentar a produtividade, aumentar a sua entrega para você atingir o que você quer, né? Então, trazer esse ponto que, cara, transformar as coisas, às vezes um pouco intangíveis em intangíveis, é importante. Cara, tem dando a minha pra gente fechar, tem um americano que criou um desafio 75 Hard Challenge, né? Que é um desafio de, durante 75 dias, você ficar sem água. Caraca, isso é hard mesmo. Na boa semana todos morrem, ninguém termina. Sem água eu não consigo. Ficar sem álcool, né? Ler 10 páginas de um livro, fazer 2 exercícios de 45 minutos, sendo um deles ao ar livre, seguir uma dieta qualquer, registrar uma foto. Eu acho que tem mais uma parada. Do livro. Não, falei do livro. Ler 10 páginas de um livro. É. E aí você, né, cola, né, os post-its na parede e movimenta do 75 pro
entregue, né? E eu fiz esse desafio e consegui executar ele durante 9 dias. Eu não consegui passar do 9º dia. Eu quero voltar, mas eu tô meio que tomando coragem ali do 75 dias sem álcool nenhum, mas eu acho que se eu fizer isso, talvez eu nunca mais tome cerveja na vida, mas vai ser bom, né? Porque cerveja da barriga. Só que o que aconteceu, cara? A gente subestima, por exemplo, o quanto que um pequeno avanço pode mudar a vida da pessoa ou pode trazer um resultado. Cara, 10 páginas de um livro parece nada, né? Puta, eu leio, cara, quase um livro por mês. Só que o meu Kindle me notificou todos os dias que eu tava batendo recorde de leitura. Tipo assim, semana que você mais leu, mês que você mais leu. E começou a me dar várias notificações por causa dessas 10 páginas. Então, e aí tem duas coisas. Primeiro, quando você está fazendo o desafio de 75 dias, você está muito preocupado em mover o post-it de um lado para o outro, porque é meio que você dá o check. Tipo assim, entreguei. Então, cara, às vezes, teve uma vez, cara, putz, sabe ali onde eu moro? Cheguei em casa 9 horas da noite, eu não tinha feito o exercício ao ar livre. Fui correr lá no canal. Só que, pô, deserto pra caramba. Um ótimo local para que você corra 9 horas da noite. Ninguém, mano. Ninguém. E parecia um cenário de um filme de terror. O Jason ia pular de um mato ali pra me matar a qualquer momento. E eu fui, sacou? Então, assim, uma coisa meio que louca, porque eu queria mover a porra do post-it pro outro lado. E, ao mesmo tempo, eu ficava preocupado. Caraca, eu não li as 10 páginas. Pum, entro no Uber e li as 10 páginas. E sempre assim, eu li assim, 1, 2, contando nos dedos, porque eu li no Kindle, aí você não sabe se você leu 10 páginas ou não, né? Eu ia contando no dedo e dava o check. Então, tipo, duas coisas. Primeiro, pequenos avanços. Cara, transformador pra caramba. Então, pô, é mais valioso para você que tá no 10x fazer 1 horinha todo dia do que você parar sexta-feira para fazer 4 horas, ou 5 horas, ou 6 horas. Então, pequenos avanços todo dia. Cara, eu sou um cara muito indisciplinado, né? Então, eu tenho que começar o meu dia entregando essas tarefas. Porque, por exemplo, se eu deixar para fazer exercício à noite, a chance de eu não conseguir, não entregar, vai ser muito grande. Então, o que eu faço? Eu acordo 5 da manhã, vou pedalar 1 hora, vou treinar jiu-jitsu, vou para academia. Então, assim, de manhã cedo, eu preciso dar check nas minhas tarefas. Então, se você também não tem muita disciplina, não deixa com que a tua rotina te engula. Pega o primeiro horário do teu dia e executa o que você tem que executar. Porque assim você vai conseguir já... Cara, 7 horas da manhã eu já dava o check em 2 coisas. Nos 45 minutos de exercício ao ar livre e nos 45 minutos de exercício no lugar fechado. Outra coisa que eu faço, velho, otimiza teu tempo. Então o que eu faço? Puta, normalmente eu venho de casa para cá de Uber. Cara, vou pegar um Uber que vai levar 45 minutos, vou matar o meu livro ali, entendeu? Porque é um período que eu não tenho nada para fazer. Então, em vez de você ficar na rede social, jogando joguinho, cara, entrega a tua tarefa. E, por último, cara, comemore cada uma das tuas vitórias. Tenha um ritual de comemoração. Uma coisa que eu faço direto, a galera toda hora me vê jogando Clash of Clans, né? Por que eu jogo Clash of Clans? Porque toda vez que eu tenho uma entrega de algo, pô, tu tem que fazer uma copy para marketing, tem que escrever um artigo, tem que fazer um post. Toda vez que eu entrego uma tarefa, eu me dou uma micro-recompensa para produzir dopamina. E o Clash of Clans é meio que uma das ferramentas que eu uso para me dar essa dopamina. Então, tipo, tenha pequenos rituais de comemoração, porque isso vai te ajudar a ter mais resultado. E outro ponto muito importante, se você tem um Instagram, se você perceber, o Thiago bota lá, se você já venceu hoje. Então, cara, se você viu esse story, se você viu esse podcast, não esquece de, nesse story, comentar. Cara, eu venci hoje. Que aí vai ser sensacional, a gente vai gostar de ver. Pô, não, me manda 10x. Aí. Entreguei o 10x de hoje. Pronto, Entreguei o 10x fechado. de hoje. Entreguei o 10x de hoje. Gente, cara, muito bacana o bate-papo. Vamos... A Júlia tá desesperada pra gente manter o engajamento. Rodrigues, quem quiser trocar ideia contigo, como é que te acha? Só chegar no LinkedIn, Thiago_Rodrigues, ou também no Instagram, Thiago P. Rodrigues. Só achar lá. Pedrão, quem quiser trocar ideia contigo, como é que faz? Vou falar que eu nem sei meu LinkedIn. Pedro W. Mendes, se quiser adicionar, mandar uma mensagem, fico aberto aí a qualquer contato e queria agradecer o convite. Poder participar foi muito legal. Primeiro de muitos, pô. Léo, quem Só quiser trocar ideia contigo? Leonardo.alexandre.si, LinkedIn. Thiago.reis.gm, você que chegou até o final desse episódio e quer passar 2 dias com a gente entendendo como você monta a tua máquina de vendas e como é que você usa o mesmo processo que a Growth usou para crescer mais de 400%, o que eu te aconselho a fazer? Jeito Growth, imersão, ou talvez seja já imersão Growth Machine nesse momento. Não, já mudou, agora é imersão Growth Machine. Imersão Growth Machine é uma imersão de 2 dias. A próxima imersão vai ser em São Paulo, então, cara, vai estar ou na descrição desse vídeo, ou no resumo, vai estar em algum lugar. Aplica, esteja junto com a gente, vamos revolucionar a tua máquina de vendas, é o teu primeiro passo. Só um detalhe, é só para quem quer crescer. Se não quer crescer, não vai não.
Total. E você precisa ser aprovado, porque não é para todo mundo. É para quem quer fazer parte da maior comunidade de crescimento do Brasil. Para conta. Bora.